Olá, gerente de projeto sustentável e inteligente. Vamos para mais um encontro do ESG mais PM mais IA. Eu sou Eduardo César da Project Max, Supermovo Virtual Sustentável, e vamos agora então no nosso quatro encontro dos conceitos básicos da IA no gerenciamento de projeto sustentável e inteligente. Aulas abertas para todos, a IA e o GP, né? É o que o pessoal mais quer e é o grande mote do nosso curso. Gestão de projeto, preditível, ágil e estratégica. Né? Estamos aqui, então, esse livro na sua sexta edição, do Maximiliano Veronese, temos tantas outras informações, trouxemos como exemplo, mas eles brilharam, né? É preditivo, é ágil e é estratégico. É tudo o que queremos. Predizer o que vai acontecer, ser rápido na implantação e estar alinhado com a estratégia, missão, visão e valores da empresa, minimizando os riscos. Né? Então, é tudo de bom. E quem faz isso tudo para a gente é a nossa IA generativa, como estamos preconizando aqui no nosso curso. Então, a IA preditiva, a IA generativa, vai trazer, então, as previsões, as recomendações, através dos nossos dados históricos, tanto os dados históricos internos da empresa, como cenários de mercado. Né? Então, podemos trazer os cenários, os trends. Então, possivelmente, já estamos em setembro, vão sair os trends aí, né? Os Marketing Trends 2025, do gerenciamento de projeto, do ESG e tudo mais, da economia dos países. Vale a pena, então, já baixar tudo isso em forma do nosso PDF e colocar aí. Nós vamos ensinar a fazer isso nos IAs mais inteligentes para fazer resumo de tudo isso e fazer uma análise preditiva dos mercados. E já iniciarmos processo de orçamentação 2025, que é agora em outubro, já baseado no IA do projeto já baseado no IA do projeto, baseado nas saídas da IA preditiva para os futuros projetos, portfólios de investimento 2025. Escolher os melhores projetos com nossa matriz, né, com vários fatores, vamos investir ano que vem nesse, com base nesse cenário que estão falando as grandes empresas de consultoria, né, a Forbes e todas as outras, né, e o Golden Sachs e etc., os bancos e tudo mais, seguradoras, resseguros, consultorias, juntar toda essa massa de dados e vamos fazer um projeto em determinado país da América Latina, tal, ano que vem, tal, sim, não, não, sim, tal, etc. Né? Então, assim vamos sucessivamente. Então, aí a preditiva, as aplicações são as diversas, os benefícios são múltiplos, como estamos falando, é subsidiar o melhor processo, tomar a decisão para o gestor, para os gestores, os líderes organizacionais, os diretores, etc., com base no ESG, trazer todos os dados do ESG também, claro, as mudanças climáticas, quais os novos cenários do aquecimento global, quais são as fontes renováveis de energia potenciais em cada local, o que os concorrentes estão fazendo, investindo, da energia eólica, da energia fotovoltaica, da biomassa, dos veículos eletrificados e assim por diante, do hidrogênio verde, dos refuos, do SAF para a turma da aviação e assim por diante. Esses são os benefícios, né, que traz a IA generativa. E aí, o papel dos profissionais de projeto é entender isso, é participar desses cursos, entender quais são os melhores prompts para os 49 processos de gerenciamento de projeto, para os 8 métodos, né? E entender também para os projetos ágeis, como utilizar isso de uma forma ágil para a tomada de decisão. Ágil, aí a generativa já é ágil por natureza, ela gera em microsegundos, segundos, terabytes de informação. Então, o uso da IA generativa já é a essência de um projeto ágil. Seu projeto pode ser em cascata, mas usa a IA generativa que você já tornou ele na hora híbrido, né? Porque, porque a velocidade, uma análise de um cronograma, ele vai te dar, você não vai precisar 10 caras lá na obra,
né? Um reconhecimento facial com sensor em zona de uso. Você vai saber onde estão os seus recursos, por que que o cronograma está atrasado, falta recurso, falta pedreiro lá numa frente de trabalho, falta ajudante na outra, está faltando equipamento, PTA na outra e assim por diante. Olha aí, a generativa já vai controlando o projeto para você. Vocês que são controladores do projeto, né, de anotadores aí para imputar no MS Project, que tomam muito cuidado com isso. Em 3 anos, estimativas aí de grandes visionários aí, Ricardo Vargas e assim por diante, em 3 anos vocês estão potencialmente, né, com grande potencial para serem substituídos pela IA, né? Tá ok? Por isso, façam curso, entendam. A IA veio para o bem, não veio para o mal. Vai gastar energia no gerenciamento de projeto propriamente dito, no processo de tomada de decisão, de elaboração de cenários, de alternativas, análise multimodal, etc. Né? Vamos usar o diagrama, o tornado, a simulação de Monte Carlo propriamente dita. Vamos usar isso para a gestão de riscos aí, né? Monte Carlo, tornado, vamos tornar isso recorrente diariamente. Minha probabilidade de entregar essa parede dia tal é tantos por cento. É aceitável para você ou não? A probabilidade de entregar a parede sexta-feira é de 80%. Cara, se ela está no caminho crítico, para mim é inaceitável. Ponho mais recurso lá, faço alguma coisa, muito para mais de 95, 98, porque está no caminho crítico. Então, não se brinca com isso. Aumenta, estende o turno, põe mais recurso, faz para moldar, não sei o que você vai fazer. Mas então, usa Monte Carlo, usa o cenário, né, o at risk e tantos outros, né, o crystal ball, tem que usar tudo isso, né? Então, gestão de riscos. E atuar nos maiores riscos, ele vai nos elencar a matriz e vai fazer o processo de atualização de matriz de risco muito mais dinâmico, semanal, se não diário ali, ou horário, depende do que você está fazendo, né? Ou não, você tem que juntar todo mundo para fazer análise de risco. Aí fica aquele achismo, né? O IA generativo utiliza e ajuda até a gente fazer também a reunião da gestão de risco, na brainstorming, do tempo, né? Ou até por especialistas. Ele envia, faz tratativa, vê a média, fala: se você acha isso, mas a média está achando aquilo, por que conteste? Responda, vai conversando com o teu especialista e vai vendo os porquês das coisas, né? Vamos buscar os 5 porquês e não os 5 quens. E a colaboração multifuncional nem se diga, né? Para entender, quanto mais o tempo passa, projetos complexos, e entender essa multifuncionalidade de tudo que a gente faz, precisa somente precisamos de uma IA que entenda tudo isso. Façam cenários cruzados, né? Vejam, o PM, que é o gerenciamento de projetos, com o ESG, sempre foram estudados separados. Com a colaboração multifuncional, multimodal, você pode cruzar isso nos seus modelos. Então, me mostre hoje, agora, quais são os meus maiores impactos ambientalmente falando, potenciais riscos do nosso projeto. Ele vai lá dar, de acordo com as 17 ODS do Pacto 2030 da ONU. E ele vai lá, tira a ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17. Quais são as atividades de risco? O inverso. Essa atividade impacta no ODS 3, 7, 14, 20 e 17. Puxa vida, aí você traz o especialista e fala: cara, essa atividade aqui pode me trazer esse risco social, ou pode trazer esse risco de governança, pode trazer tal, tal, tal. Traz o time do ESG para dentro do projeto rapidamente. Isso é uma colaboração multifuncional, né? E tudo isso graças ao nosso OpenAI, ao chat GPT, né, da qual preconizamos que é a fonte matriz de informação. Mas no curso aqui, a gente pouco usa propriamente dito o chat GPT. Obviamente, se usar é no 4.0, né, gente? Não vamos nem passar perto do resto. O resto ali, só para você saber alguma coisa, você está andando na rua e não sabe o que é, você usa a versão 3.5, mas
Para trabalho profissional, 4.0 e para pergunta genérica. Nós vamos para os chatbots, especializados no E, no S e no G. Nós vamos mostrar no curso os chatbots dos PMIs, certo? Do Infinity, do Sofia, e todos os chatbots do Piemoto e etc. Tem chatbot brainstorming, tem chatbot dos mais variados. Vamos usar, então, também as melhores ferramentas para sermos produtivos. Vamos usar o Gama para fazer os nossos apresentações, ou o Copilot integrado com o PowerPoint, e assim por diante, análise, etc. O uso da ferramenta Microsoft é muito rica, principalmente o Excel, o PowerPoint, o Word, né? O Copilot faz muito bem isso. Vamos usar o Infinity do PMI para coisas mais aprofundadas que queremos saber, o Piemoto também, e assim por diante. Queremos integrar, fazer uma análise de portfólio, vamos usar o Sofia da OnePlane, muito importante, da Microsoft também, e assim por diante. Do ESG tem vários, se for citar aqui, vai. Né? Então, é usar o chatbot e temos os prompts ideais para que façamos uma adaptação contínua. Isso, adaptação contínua. Vamos melhorando, perguntou, não, tal, vai, vai. Costumeiramente, dizem que para uma boa saída precisariam de 8 interações muito bem feitas, aí você vai ter uma grande assertividade. Né? Dependendo do contexto, 3 a 5 está excelente, porque você precisa, se for muito profundo, um nível de risco muito alto para decisão, façam 8 interações, que certamente você vai chegar a melhor informação. Isso é uma adaptação contínua. Tá? Integração com o fluxo de trabalho. A empresa, a organização inteira. Né? Você vai precisar de um novo colaborador no seu projeto. Aí você pode usar o chat GPT eventualmente 4.0 para fazer a descrição do seu profissional. Beleza, as funções, etc. Inclusive até o e-mail que você vai fazer, ou sua campanha de marketing para atrair aquele profissional. Tudo bem, aí legal. A turma do RH lá vai fazer, etc. Apesar que já tem chatbots específicos para fazer isso e aplicativos, etc. também. Tá ok? Mas aí tudo bem. Então, a integração do fluxo de trabalho, identificar mudanças. Esse a gente, em gerenciamento de projeto, costumeiramente no Brasil faz muito mal, né? Que é identificar as mudanças, os registros, acaba tudo decidindo lá na hora, muda e depois vai para as-built. Isso é muito comum no Brasil. Não, vamos gerenciar a mudança. Se perdia muito tempo para gerenciar a mudança, agora não mais. Você vai lá, escaneia o que está sendo construído versus o seu modelo BIM 3D, ele cruza e te fala o que mudou. Tão simples assim. Né? Se eu tenho grande, escaneia lá com scanner, laser scan, como é que ficou meu projeto? Meu BIM está aqui. Pum, cruza, ele te dá tudo que mudou, imposição, prazo, custo, qualidade, etc. e tal. Obviamente, tudo muito bem feito. E aí te dá a gestão de mudanças, gestão de mudanças. Ou te dá quando mudou e depois fala, por favor, cite todas as gestões de mudança que ocorreram no projeto. Se você colocou numa base é legal, num cloud do teu projeto bacana, ele vai te listar quando fez, quem decidiu, por quê, quem, quando, né, guardando os anexos de atas de reunião, de e-mails trocados e assim por diante. Né? Amanhã depois, alguém, se for cobrado por uma mudança não muito bem feita, você puxa todo o histórico, puxa a capivara, como digam, sai tudo, certo? Então, fazer uma identificação de mudança bem feita. Plano de transição, idem. Né? O cenário mudou, precisa fazer uma transição do projeto, mudança, ok, faz um plano de desenvolvimento de transição, né? Agora até falam como é que é o projeto de implantação da IA generativa na sua companhia. Se você faz um plano de transição, você escolhe uma área piloto, põe profissionais lá com mente aberta que vão aceitar trabalhar dessa nova forma. E aí faz o projeto piloto. Quando aquilo deu certo, você expande para o resto. Isso é um plano de transição. Não vai querer implantar a regenerativa toda a companhia de uma vez só. Você vai ter
pode ter, né? Pode ter o potencial descontrole. E aí sempre falam que quando você planta algo novo, o começo da curva é diminuir. Então você vai ficar com uma performance pior. Você vai ficar com uma performance pior em toda a companhia, de forma alguma. Você vai ficar com uma performance pior num projeto piloto, etc. e tal, importante estrategicamente para a empresa, mas pode ser novo. Então você já gasta toda a curva de aprendizagem no projeto novo, põe os melhores profissionais da sua companhia lá, mente aberta, um de cada área, cria esse projeto piloto, faz tudo isso girar maravilhoso e aí põe como as melhores práticas e expande para toda a companhia. Aí você vai fazer assim. Certo? Então estamos. E o suporte contínuo, seu time de TI, põe um time seu time de TI tem que estar dentro do projeto, não, mas pelo menos um colaborador, né? Direto, porque não tem jeito, isso aí é importantíssimo. Vai ter dúvida, vai ter necessidade de adaptação num plano de transição, então põe um pessoal de, principalmente o projeto piloto tem que ter, né? Depois que a companhia expandir, eles ficam lá, né, prestando serviço para todo mundo, mas no momento do projeto piloto, ou traga de fora também. Às vezes o time está viciado, você traz um profissional expert de fora, ou contrata uma startup para o seu suporte contínuo, por que não? Por um período, profissionais autônomos, consultores, empresas de consultoria, project marketing ou outras, para fazer o seu suporte contínuo nesse momento. Tá, então, tudo isso é muito importante. Monitoramento e avaliação do desempenho. Quem não mede, não gerencia. Peter Drucker na veia. Vejam lá, você tem uma empresa de agrobusiness, olha o tufão lá, né? Você não tem os seus elementos de medição, tá vindo um furacão tufão na sua direção, o seu IA generativo, coitadinho, sozinho lá não vai conseguir fazer nada. Agora você está com seus sensores, sua equipe estratégica, tudo muito bem arquitetado, sua arquitetura de sistema, seu IoT nas posições certas. Venha, tufão, claro que não, né? Mas se vier você ter seu plano de crise preparado, você vai estar melhor, né? Melhor preparado do que vai ser menor vão ser menores os riscos ou preparado se vier uma crise suas respostas. Normalmente em período de crise é muito desgastante e difícil para os grandes gestores, gestores de projeto, gestores, né? Pessoal que enfrentou crise aí que diga, temos companheiros e amigos que enfrentaram a crise ali do buraco do metrô na Marginal Tietê, quanto é difícil explicar tudo isso, qual é a pressão da imprensa assim por diante, os problemas de barragens da Vale, o problema da Braskem, etc. Não vamos, né? Não estamos denegrindo ninguém, muito pelo contrário, mas se você tem uma generativa e está preparado para a crise, certamente não queremos isso, não, né? Mas se vier, você vai estar mais preparado para os storms aí. Então, né? Estabelecimento de métrica, quem não mede não gerencia, aí sim vamos poder ter os KPIs atualizados semanalmente, coisa que mal se faz, né? Muito mal mensalmente, mas vamos ter semanalmente. Quizás até podemos ter os KPIs diários para projeto de tiro curto, projeto ágil, e saber o que está sendo bem conduzido ou mal conduzido, e assim por diante. Né? Quanto tempo aquela atividade está retendo ali no seu backlog, né? Tem uma atividade aqui que já passou por 3 semanas, está 3 backlogs seguidos, ela não sai dali, e é uma atividade importante, etc. Sai lá no seu estabelecimento de métrica, ou quão descontente está um stakeholder, e aí você vê o grau de importância dele, assim por diante. Né? Tudo a IA vai poder fazer para você. Coleta de feedback, nem o diga, acabamos de falar dos stakeholders, coleta feedback dos stakeholders e o IA vai saber como que é cada stakeholder, se ele gosta por um report, se ele gosta por um e-mail, se ele prefere uma reunião virtual ou precisa ser presencial, e aí você coleta o feedback dele, gera uma ata rapidinho, etc., e vai guardando isso tudo no banco de dados, e o IA vai te alertando, hora de falar com fulano tá, já passou um mês, você não falou com o sponsor do projeto, como isso é possível? Né? Então,
liga para o sponsor do projeto, passou um mês, faz um reporte para ele, faz tal, já passou um mês e alerta visitas importantes da CETESB, da equipe do meio ambiente. Daqui 3 semanas vão ter aqui a visita da CETESB. Como é que estão as suas condicionantes? Atualize agora. É uma condicionante que está desgarrando, o que está acontecendo, blá, 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 e assim por diante. Então, aí a generativa para coleta de feedback é fundamental. E ajuste e melhoria é contínuo. Isso é do PMI, você vai sempre ajustar, fazendo o Go Horse ou não fazendo o Go Horse, fazendo com a generativa ou não, ajuste e melhoria é sempre importante. É melhor fazer com a generativa, que ela vai aprendendo, né, a linguagem de máquinas, learning machine é muito rápida, ele aprende e não erra de novo. Aí que está a diferença, ele não erra de novo. Então aprendam, né? Façam isso, as melhorias contínuas. Hardware especializado, converse com seu time de TI, vê se o seu database vai ser na sua empresa, você vai alocar de alguém. Inicialmente, indicamos para as empresas menores, né, usar as nuvens aí, né, o cloud source das empresas grandes e usar os GPTs delas, né? Porque é o hardware especializado, você não vai ter força e investimento para fazer isso. Pega um plano piloto, implanta rapidinho, usa lá, tal, tal, você já vai coletar, quem sabe, o seu crescimento ou o projeto piloto muito bem-vindo, você passa a ter o seu próprio hardware especializado, certo? E aí sim, você vai gerar o seu OpenAI dentro da sua empresa, certo? Recursos computacionais, óbvio, os melhores computadores, hardwares, redes e tudo mais, porque a capacidade geracional e guardar tudo isso é muito importante, a velocidade com que isso tudo gera é muito importante, né? E os conjuntos de dados, nem se fala, já falamos tanto deles, gastem energia do time para arrumar o conjunto de dados. Isso é um esforço que é muito bem-vindo, certo? Você pode fazer um projeto piloto com uma equipe para ir arrumando os dados dos projetos, das lições aprendidas e dos projetos, dos principais projetos da sua organização para fazer isso. Bom, acompanhamento de tendência, então agora um aprendizado é contínuo, um learning, um PDCA, isso é preconizado já pela ISO e pela todo o gerenciamento de projeto, acompanhamento de tendência, a cultura do aprendizado, isso é fundamental, né? E aí, eventualmente, vai incomodar algumas pessoas. Isso, né? Aí a generativa, tem gente que não tem jeito, são concentradores de informação, é da natureza. Essas pessoas, você tem que ver o que vai fazer com eles, se são estratégicos, manter em alguma área, algum departamento, etc., ou extrair de alguma forma a informação, mas quem trabalha com a IA generativa, a turma do milênio, essa turma nova já trabalha aberta, né? Eles estão acostumados às mídias sociais, publicam, recebem e etc. Eles trabalham aberto. A gente precisa ter a cultura do aprendizado, né? Treinem as pessoas, treinem, treinem, treinem. E quem não acostumar, aí um problema da cultura da pessoa versus a nova cultura empresarial que você está instalando na sua empresa. Aí, né? Beleza. E a adaptação de estratégias. Óbvio que as suas novas estratégias têm que mudar, né? Se você escreveu na tábua ali, né? Missão, visão, valores, etc., e não colocou aí a generativa, por favor, revisite as suas missões, visões, valores, cultura, metas, OKRs, KPIs e tudo mais, porque você não vai passar a gerenciar projetos Go Horse mais com essa nova tecnologia. Vocês vão ter que fazer uma adaptação estratégica, né, muito importante. O seu PMO é fundamental, seu escritório de projetos, as consultorias. Se não está adaptado a isso, tragam consultorias e inove. Se a pessoa não funcionar, substitui, infelizmente. Né? É triste falar, mas está aí para mudar, está aí para melhorar, precisamos melhorar.
Então, né, coloque a pessoa certa no lugar certo para que a gente possa, porque a concorrência é forte. Se você não fizer, seu concorrente vai fazer. E com a IA, né, generativa, o crescimento exponencial, o mundo complexo e velocidade alta, velocidade VUCA e BANI de mudanças e adaptação, se você não fizer, o mercado fará por você. Ou seja, sua probabilidade de falência, né, de sucesso da empresa vai diminuir em sua grande. Você não vai estar na onda, né, das novos das novas invenções aí da nova realidade. Automação de tarefas, onde que a IA entra bem? A IA entra bem na automação de tarefas, tarefas repetitivas automatizadas. Atualização de cronograma, tarefa automatizada repetitiva. Põe lá o laser scanner, essas máquinas tal, você vê onde está a parede, vê onde está tudo, o IA vai lá, versus o seu 3D, atualiza o teu projeto e já vê atraso e tudo mais. Sinto muito, tarefa repetitiva. Tarefa repetitiva. Então, tarefa repetitiva, tchau, né? Relatórios, tarefa repetitiva. Atas de reunião, tarefa repetitiva. O Copilot vai escrever ata junto integrado com o Teams e o Word, etc. Vai fazer a ata para você. A atualização do cronograma vai ser feito para você. At risk, pelo menos ali os cenários, vai ser feito para você automação de tarefa. A decisão, não. A decisão do que entra, o que automatiza, o que sai, como sai o processo decisório, isso não tem substituição, isso é inteligência humana. Análise preditiva, já falamos tanto, e personalização é para a turma das vendas, no marketing. Você poderá fazer relatórios personalizados. Pode um tipo de relatório para o sponsor, pode um outro tipo de relatório, eventualmente lá para a área de TI, um outro para o RH, um outro para compras. Os relatórios podem ser personalizados. Olha que coisa boa de gerenciamento de projeto. E isso tudo automatizado, você não vai ter mais aquela equipe, aquele negócio, aí tem que entregar o relatório, tal, é tudo automatizado, tudo rápido. Então, a automação da IA é suficiente, é eficiente, só fazer tudo certinho. A assistência vai ter que ter, põe alguém de TI muito novato, assim, com a mente aberta no seu time, né? E o aumento da eficiência vai ser constante, você pode ir mensurando, você vai ter relatórios cada vez melhores, rápidos, inteligentes, atualizações de projeto, melhoria das informações e assim por diante. E para a turma do PMO, aí sim, né, se para projeto, né, um projeto único já tem ganhos, imagine para o conjunto. Você vai melhorando eles individualmente e todos geram informação do jeito que você quer para análise do portfólio. Então, as saídas do projeto vão ser iguais, não vai ser mais um projeto sair de um tipo, outro do outro, etc. Aí o PMO tem que juntar tudo aquilo e descobrir o que vai. A base é única, está tudo lá. Eu quero saber do meu portfólio de projeto com aumento de 5% dos combustíveis. Quais são os ROIs de todos eles e se eles mudam a priorização dos meus projetos com aumento de 5% dos combustíveis? Já! O projeto 1 foi para 5, o 3 foi para 2, o 10 que estava lá embaixo subiu, porque daí ficou inteligente o projeto, é melhor, ou etc. Nossa, o projeto de ouro caiu para 4, preocupante. Você está botando muitos recursos nele e assim por diante. Quero saber se tiver um novo Covid-19, o que vai acontecer com esse projeto. Aí todos vão piorar, né? Isso não tem jeito, estou brincando. Mas ele faz simulações e para o portfólio de projetos isso é fundamental, fundamental, né? Um exemplo assim recente teve toda essa crise lá do Oriente Médio, assim os navios aqui do projeto que eu estava trabalhando que vinham todos ali pelo canal de Suez tiveram que dar a volta no Estreito da lá dos Cabos das Tormentas, Sul da África, virar o inverso no mundo. Isso é um impacto enorme no projeto. Tivemos um atraso de 3 meses nos equipamentos.
né? E isso a gente não vislumbrava. Soubesse disso, se tivesse a tendência desse conflito, etc., e teríamos pedido o adiantamento dos equipamentos críticos, certamente. Olha só como a IA generativa pode ajudar muito instantaneamente isso, e assim por diante. Né? Então, priorização de projeto, identificação de risco, acabamos de falar, inclusive gera a matriz para vocês, se o risco estava no grau 4 foi para o 5, que o risco que subiu, o risco que desceu, risco que era baixo foi para médio, médio para alto, estatisticamente, né? Não só mais, né, a saída ali da nossa planilha ali, né, mas sim de uma forma e diz o que aconteceu com cada risco e assim por diante. Tá? Então, a alocação de recursos nem se fala, já falamos que a IA pode saber onde está cada profissional seu com a leitura de face, e aí fala ver se o recurso está bem alocado ou não, e o agendamento, nem diga, agendamento de entrada de recursos, saídas e assim por diante. As 5 forças de Potter, a matriz de Ansoff e a análise SWOT, quisermos trazer aqui, elas saem automática e devem sair automática, né? Um canvas bem desenhado e tudo isso tem que sair do seu IA. Trate seu banco de dados, vê os prompts, vê tudo direitinho para sair e a variação delas no tempo. Se o projeto está aumentando o grau de risco ou está diminuindo, essa é a pergunta que se faz com alguma mudança de cenário em algum lugar. E a análise do portfólio, e a análise de risco da empresa e assim por diante. Saiu uma nova lei de regulamentação do ESG, de meio ambiente, quais os projetos impactados imediatamente, o grau de risco dele, o que pode ser feito como plano de ação e assim por diante. E assim vai. Então, né, não para. Identificação de tendências, geração de estudo de caso, os projetos anteriores ou de concorrentes ou de similares ou até de projetos complementares para benchmarking, né? Para benchmark isso é legal também. Qual é a empresa que tem o melhor benchmarking de determinado item? Do HVAC em projetos de data center dentro de unidades industriais. Quem que tem o melhor HVAC, né, de ventilação de bar, sai lá. E o que ele fez para ter isso? Bom, sai lá também. E a análise de parcerias, e aqui sim, né, usem muitas parcerias, né, estamos falando das fintechs, das deep techs aí, das startups, são parcerias importantes, e a análise de parceria em toda a sua cadeia de fornecimento. Às vezes você pode concluir que uma determinada operação você faz não é a mais eficiente. Tem um parceiro lá do agrobusiness que transporta bem lá no centro-oeste brasileiro. Pô, estou fazendo essa operação logística, está me custando. Faz uma parceria com ele, parceria tecnológica, parceria educacional, né? Parceria que a gente falou com as startups, né? De tecnologia, parcerias logísticas, parcerias mesmo de entrada em projetos, parcerias com a FINEP, estudo de investimento e assim por diante, parceria com a Embrapi, parceria com tantos outros, parcerias globais, parcerias cruzadas e assim por diante. Análise de dados, aí sim o GP, né? Vou para a esquerda ou vou para a direita? Quem decide é o GP, o AI não vai fazer isso. O AI vai falar uma tendência. Eu, estatisticamente falando, a decisão mais dados os dados que entraram, a melhor decisão é ir para a direita. Mas quem decide mesmo é o GP, é o PMO, o gerente de projeto, é a decisão humana, ele pode indicar. Mas, né? E aí é o grau de responsabilização, é o stewardship, que o PM Box 7 fala. Você é o decisor. Não vai depois culpar a IA também, né? O stewardship é seu. Se você fez tudo muito bem feito, colocou lá os melhores prompts, usou o chatbot adequado, fez todos os estudos de tendência, buscou as fontes de informações adequadas, pegou os lessons learned adequados, os projetos anteriores, as tendências de mercado, fez tudo bonitinho como manda no figurino e mandou ir para A. E você foi para A e deu B,
a culpa é sua, não é da IA generativa, certo? Então, responsabilização. Ela vai ter uma tendência menor a errar, porque antes nem informação tínhamos, a gente ia no Go Horse, é A ou B. Ó, dada a minha experiência, é B. Ia. E agora a IA generativa está falando que é A, e daí deu A. Você fala, poxa vida, eu fui no B e aí A, ou vice-versa, né? Então é uma fonte adicional, inteligente, rápida, dinâmica, com bases sólidas para o seu processo de tomada de decisão. Aí sim, né, uma análise de dados bem feita, visualização de KPI sai na sua tela, tem que sair e diariamente, se quiser, ou no mínimo semanalmente para o seu processo de tomada de decisão, e os testes automatizados. Você vai fazer muito teste, faz seu projeto piloto, conversa com a turma de TI, que ele vai te dar o teu teste automatizado. Relatório automatizado, nem se diga, e personalizado, vai fazer. O rastreamento do progresso, já falamos as câmeras aí, né? Adeus, é, entre aspas, né? A turma de atualização do projeto, se atualizem, por favor, estatística da saúde do projeto. Aqui é tudo que a gente quer. O projeto está mais saudável ou o projeto está menos saudável com essas mudanças climáticas? Possivelmente menos. A não ser que você esteja fazendo um projeto de energia solar, vai falar que o teu projeto está mais saudável e assim por diante, porque precisam de o preço da energia renovável subiu e tal. Beleza, mas assim, né, normalmente, e aí vai ver a energia do seu projeto. Aí, na comunicação e colaboração, nem se diga, assistente de reunião, lembrete automatizado, agregação de informação, automação de comunicação, é tudo de bom, né? Então, né, eu tenho participado de projetos, a gente faz 8 atos de reunião por dia, o trabalhão que isso dá é absurdo, né? Fazer então com uma reunião gravada no Teams, com autorização de todos, gerando um relatório pelo Copilot e tal, é tudo de bom. No final sai lá, todo mundo lê, assina, entrega e beleza. É tempo ganho, tempo de todos. Você já entra com uma pré-pauta, ele já sabe o que vai gerar lá, e você vai falando devagarzinho. Item 1, o pessoal fala e pá. Item 2, item 3, item 4. Seguramente depois você dá umas corrigidinhas, pede para resumir em bullet points e sai que é uma beleza. Tudo isso fácil. Gestão de documentação nem vamos comentar, né? Nem vamos comentar porque o que isso traz de problema para uma organização, não sabe a versão que está o projeto em obra, então, nossa senhora, né? Que versão que tá, podemos usar o QR Code, aí já gera lá, já descobre que se mudou, já avisa quem tem que avisar, pode sair no celular de cada um, só se cadastrar. Quem tem o projeto KX2B3, fulano tal, tal e tal, ele saiu da revisão 3 e foi na 4, pipi, toca lá para a pessoa. Avaliar a revisão 4 do seu projeto, não construir mais com a versão 3, sai um baita carimbão, revisão da revisão 3, ver a revisão 4, sai no celular de todo mundo, né? Isso evita a construção errada, etc. e tal. Então, identificação de necessidade, geração de conteúdo e análise de insight. Databook do projeto ao final do projeto, um botão, pum. Gerar o databook do empreendimento, vai sair lá. Se você está fazendo tudo direitinho ao longo do tempo, guardando na base única, já tem o seu formato de databook, sua codificação das atividades e tudo mais, vai sair lá certamente. Você viu a comunicação virtual, como é que é? Volta e meia sai, né? Então, recebendo comunicações virtuais, bem no capítulo, né? Tudo isso você vai atuar certamente. Análise histórica, já falamos, geração de planos através da análise histórica e conhecimento, e toda a documentação financeira, vai sair o EBITDA do seu projeto, pelo menos semanalmente, tranquilamente, né? Para não sair diariamente, né? Também que adianta saber o EBITDA do projeto diário também, né? Semanal já está de bom tamanho, financeiro mensal certamente, com tendências, pode sair antes, né?
e você já vai atuando para que não ocorra. Atrasou um equipamento, etc., mudou o caminho crítico e geração, aumentou o combustível, faltou recurso, o pessoal tirou férias, pediu desligamento, blá, 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 sai tudo lá no seu EBITDA do seu projeto. Monitoramento de despesa, otimização de orçamento e análise de custo-benefício. Tudo isso de uma maneira automatizada, inteligente, basta usar, então, o gerenciamento de projetos, gerenciamento de custos automatizados com Infinity e tudo mais, a comunicação segue, vamos, né? Então ele gera lá, sai no relatório, seu formulário padrão, tudo certinho, análise de custo-benefício. E então os cenários que já falamos, simulação de projeto e análise de resultado. Essa é a grande força da IA generativa, análise de cenário e análise de resultados. Se acontecer isso, dá aquilo. Se atrasar 2 horas aqui, impacta lá. Funcionário chave faltou aqui, deu lá. Aumentou o preço do insumo aqui, dá lá. Entendeu? E aí, tal, 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 entra e resposta para processo de tomada de decisão. Às vezes a gente vai no Go Horse, acha que aquilo é muito importante, não é tanto, e às vezes a gente dá pouca significância para muitos atrasos pontuais recorrentes seguidos podem impactar o projeto enormemente. Pequenas variações de preços unitários, se a gente perceber, também impacta, e assim por diante. Então, análise de resultado, cenário, análise de resultado, cenário, análise de resultado. Peter Drucker na vende, né, quem não mede não gerencia. Para isso, o maximizando o potencial de A, os KPIs, né, de cada área, o KPI do E, o KPI do S, o KPI do G, a KPI da gestão de prazo, do gerenciamento do escopo, do custo, o KPI da qualidade, o KPI do RH, o KPI das aquisições, o KPI todas as 10 áreas do conhecimento do projeto, mais riscos ESG. Né? Então são 13. E os 13 KPIs têm que estar, os principais. E não precisa, o IA generativo pode gerar 1.000 KPIs para você, aí você vai se perder. Vamos colocar os KPIs prioritários. Porque aí tem que tomar cuidado o inverso, né? Ele é tão capaz que você enche de KPI e se perde. E aí vai ser tanto resultado que você acaba, né? Então, o KPI tem que ter o conceito SMART, né? Específico, mensurável e assim por diante, com tempo definido e ter o seu grau de importância. Então, os 2, 3 KPIs só de cada área de gestão, no máximo 30, né? No máximo, 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 máximo. Exagerando, 10 principais e 20 secundários. Aí você vai estar fazendo a gestão bacana. Pode ter os outros 100? Pode. Ali individualmente distribuído ali e avisa a equipe de projeto. Se o seu KPI ficar muito vermelho consecutivo 2 vezes, vem aqui que eu vou subir para meus KPI 30. Ó, aí você está gerindo 1.000, mas você está cuidando de 30, porque senão fica impossível. Né? Isso para um projeto. Quem gera portfólio põe o top 5 de cada projeto e gera o portfólio, senão também fica impossível de gerenciar. Então, o grau de automatização, a facilidade de informações ficaram tão grande que também menos é mais, né? Nesse critério. E aí ele vai automatizando e vai te dando os alertas, você vai gerenciando. Foco no problema do negócio, claro, KPI voltado ao problema do negócio. A implantação de tudo isso é gradual, faça seu projeto piloto, senão você sai fazendo, né? Aí você faz um Go Horse do IA, né? Daí não, né? Vamos fazer a implantação do IA como merece no projeto piloto por etapas, não Go Horse de IA, e aí vamos direitinho. E a qualidade dos dados, já falamos demais sobre isso. E aí vai ser só planilha de risco, o risco do IA, a gestão vai dar privacidade dos dados, aí é governança, viés e equidade, alucinação, desinformação, segurança de dados. Deixa para a turma da TI fazer isso aqui, né? Bonitinho, bacana, você sabe que existe tudo isso. E quando eles vierem falar com você, dê o nível de importância adequado, gerente de projeto. Tá alucinando. Opa, minha base de dados está ruim, está alucinando, tá, né?
Opa, meu prompt não está legal. Opa, o meu chatbot não é o adequado. Vamos atrás de outro. Vamos programar. Vamos trazer uma empresa de consultoria para nos ajudar. Vamos fazer uma parceria com uma startup, uma deep tech. Vamos estar alucinando, tá? Segurança de dados nem se fala, LGPD mais cybersecurity deixa para a turma do TI junto com a governança cuidar disso. É estratégico fundamental. E quanto mais inovador o seu projeto, mais estratégico, mais fundamental, né? Então, né, até o posicionamento dos equipamentos numa planta de um projeto é fundamental. Então, tomar cuidado com tudo isso. Viés, equidade e privacidade dos dados. E aí, o ajuste fino, né? Então a gente vai lá, o dedinho da IA com o seu, a IA vai para cima, você vai também, mas você fala, gasta muito, desce, vem para baixo, vai para cima e você vai equalizando até dar o ajuste fino. A hora que der o ajuste fino, você matou. Você vai ficar super rápido. Aí, adeus Go Horse, vai gerenciar projeto, vai gerenciar maior quantidade de projetos. Sua empresa vai começar a ter vantagem competitiva. Seus unidades habitacionais vão ficar mais baratas, porque sua equipe reduziu o seu indireto e você ficou mais ágil e você não tem mais atrasos e você não tem mais sobrecustos, etc. E aí você então aumenta o seu grau de competitividade com tudo isso aí. No nosso curso, a gente adentra no PMI Infinity do PMI com muito, as melhores prompts. Temos isso, somos, né, certificados e tudo mais. Acabamos de fazer o curso completo do PMI Infinity lá, né, dentro da plataforma, etc., com certificação, tudo mais, todas as categorias, todas as áreas, passamos por tudo, então é uma base sólida do time da Project Market aqui, tá? Então, fiquem bem tranquilos. Vamos aqui abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César, da Project Market, Supermove Virtual Sustentável e Inteligente, e até o nosso próximo encontro inteligente.